Podcast Conta Mais da Arquivo Contabilidade hoje está em clima internacional. Podcast Worldwide Arquivo Contabilidade vai receber hoje um profissional de mão cheia, não diferente dos outros que já estiveram aqui, alguém que entende muito de comércio exterior, ele que é formado em logística e negócios internacionais e despachante aduaneiro habilitado e atuante, meu amigo Fábio. Tudo bem, Fábio? Um prazer te ter aqui. Tudo bem, Luiz. Prazer é meu. Satisfação pelo convite. Sempre é bacana e uma honra poder discutir assuntos de comércio exterior com amigos e principalmente profissionais. Legal. Esse tema é extremamente relevante para a gente. A Arquivo Contabilidade tem atuação em todas as unidades da federação. Pelo menos uma empresa, pelo menos uma obrigação a gente entrega em cada uma das 27 unidades brasileiras, mas Santa Catarina é aí o nosso estado-mãe, foi onde surgiu a empresa e onde está concentrado o nosso maior volume de operações. A gente tem um estado com 5 portos, uma progressão anual, trimestral de volume de comércio internacional, reconhecida eficiência logística, a gente está muito bem posicionado e eu percebo que de uns anos para cá, isso, Fábio, a gente não precisa estudar os números, a gente percebe como é mais fácil transitar pelas vias, né? Antes era um verdadeiro terror ir de um estado para o outro, sair de Floripa e fazer uma rota, hoje está mais fácil para a gente, então está mais fácil para o caminhoneiro também, está mais fácil para o transporte logístico. Claro que isso não quer dizer que a gente tenha um mundo perfeito, a gente sabe que nós ainda somos muito dependentes desse modal rodoviário, o Brasil é bastante ineficiente nisso, mas Santa Catarina ainda é privilegiada em relação aos outros estados da federação. Recentemente também a gente teve aí a abertura dessa rota cargueira, né? Então a gente passa a ter um aeroporto de cargas, que é bastante importante, ainda que sejam rotas bastante limitadas, é uma entrada para Santa Catarina para essa modalidade de importação mais expressa, mais rápida. E aí eu achei que era de suma relevância que a gente possa conversar com alguém que tenha tanta propriedade de comércio internacional, Fábio, como és tu. Eu sei como tu é diligente profissional no teu negócio. Eu queria ouvir um pouquinho da tua história no comércio internacional, né? Como que iniciou a tua formação, o teu interesse e qual o teu principal exercício profissional hoje nesse meio. Tá bom, Fernando. Essa história aí, ela começa em 1998, na cidade de Porto Alegre, quando eu recebi um convite para uma seleção para trabalhar na Aerolíneas Argentinas, né? E naquela época o envolvimento, a princípio, seria com transporte de passageiros. Um ano depois, dentro dessa mesma companhia, eu recebi a proposta para cuidar, ainda muito jovem, do departamento de cargas. Era 2 voos que faziam Porto Alegre, Buenos Aires direto. Eu aceitei e me interessei. Com algumas dificuldades cíclicas que a Aerolíneas passa, a base de Porto Alegre fechou e eu fui convidado para trabalhar no departamento de importação da Varig, isso nos anos 2000. E ali comecei a trabalhar. Em final de 2002, aproximadamente, eu recebi o convite para gerenciar uma base de cargas aqui em Florianópolis, de uma companhia aérea, onde também naquela época a Varig estava parando de operar, estava deixando de operar, a Transbrasil deixando de operar, VASP deixando de operar, e essa companhia aérea ela era muito ainda inexperiente na parte de carga internacional, e com uma grande ascensão de aeronaves, com compartimento de carga, então eu pude ajudar a operação de cargas internacionais e nela fiquei gerenciando a base de Florianópolis de 2002 a 2010, né? Onde teve uma fusão muito conhecida entre uma companhia nacional e uma companhia chilena, né? E o meu cargo ele foi extinto. Então, imediatamente eu fui convidado para trabalhar com uma operação nacional de cargas, de logística, de empresas multinacionais, onde permaneci por aproximadamente 2 anos e eu confesso que era bem corrido, Fernando.
Era essa operação de logística expressa, atendia operações bancárias. E aí naquela época a gente tinha fatos de atentados em caixa eletrônicos. Lembra dessa, né? Isso aproximadamente 15 anos atrás. E eu falei assim, eu tô com interesse de continuar meus estudos na área de negócios internacionais. Cheguei para a empresa e falei o seguinte, olha, eu vou estudar, vou ficar trabalhando mais um tempo aqui e depois eu quero me envolver com essa parte de voltar para a carga internacional. E nisso eu comentei com um empresário, na época amigo e ex-cliente na época da companhia aérea, e ele falou que interessante, tá? O mercado ele provavelmente vai te absorver rapidamente com a experiência que tu tem. E falou assim para mim, vou imprimir teu currículo e vou distribuir aqui para o pessoal. E ele fez isso, e ele distribuiu para mais 1 ou 2 sócios e falou, olha, o Fábio ele vai sair da empresa, do segmento que ele está, e ele vai voltar, ele quer voltar para a área internacional. E um desses sócios olhou para a pessoa em questão e falou, eu acho que eu tenho uma empresa para indicar para ele trabalhar. Qual empresa? A nossa empresa, que é a atual empresa que eu trabalho hoje, a RAF International, que naquela época focava, isso em 2013, focava em agenciamento de carga aérea, né? E eu entrei a convite para trabalhar nessa área, a princípio na parte de vendas, porque eu conhecia muitos clientes que operavam já na época da companhia aérea, e tanto eles quanto eu achavam que nós poderíamos evoluir comercialmente nessa conversa. E isso deu muito certo, Fernando. Só que no meio desse caminho, eu e o sócio majoritário percebemos que o mercado ele não queria apenas um agente de cargas de transporte aéreo. Ele gostaria de uma assessoria nas suas operações. Acho que aconteceu isso no ramo da contabilidade, né, de algumas décadas para cá. Né, o empresário ele não quer mais um contador para entregar papel para a Receita, ele quer um suporte, ele quer um ombro profissional para a tomada de decisões. E nós investimos nisso. Investimos no segmento assessoria aduaneira, né? E ali permaneci até meados de 2015, 2016, quando a empresa me convidou para fazer parte do quadro societário. E ali entrei como sócio. E como sócio ajudei a fortalecer o processo de assessoria, né? E confesso que foi anos de estudo para acompanhar essa loucura, esse manicômio alfandegário que a gente tem hoje no Brasil, né? E estudei muito sobre aduaneiro, sobre operações aduaneiras no foco despachante. E em 2018 eu fui aprovado pela Receita Federal na prova, que, para tu teres ideia, a média de aprovados girava em torno de 3%. Até meados de janeiro, dezembro de 2022 e janeiro de 2023, eu era o único despachante aduaneiro aprovado na prova da Receita Federal na Grande Florianópolis. Atualmente, não sei, porque a prova ocorreu agora em janeiro ou fevereiro, e eu não tenho os dados se algum colega da Grande Florianópolis tenha sido aprovado. Mas sei que apenas 8% foram aprovados. Esse número oficial é dito pelo delegado Marcos, da COFAC, da última COFAC, da Comissão Local de Facilitação do Comércio Exterior, que a gente tem mensalmente na região de Itajaí. E hoje estou aqui cuidando das operações estratégicas dessa empresa, dessa assessoria aduaneira, tentando acompanhar a música, o ritmo e a evolução tecnológica que a aduana apresenta. Então, nos últimos 5 anos, Fernando, a evolução aduaneira a pedido das organizações mundiais, Organização Mundial das Aduanas, a OMA,
no acordo de facilitação do comércio internacional, no qual o Brasil é signatário, ele aprovou e entendeu o seguinte: no mundo, a burocracia para liberações de carga de importação e exportação estava rodando na faixa de $1 trilhão ano. Isso é muito dinheiro. Isso é muito dinheiro para relativamente um nível de eficiência X. Então, só para tu teres uma ideia, na 9ª região, que contempla Santa Catarina e Paraná, em 2017, nós tínhamos 84% de parametrizações em canais verdes. Hoje, com os sistemas de inteligência artificial da aduana, seja o CISAM, ou Patroa, ou Anitta, que trabalham em conjunto, nós temos apenas 2%, 1,98% de canais que não sejam canais verdes. Então, qual é a mágica disso? É o machine learning dentro do sistema Syscomex, de retroalimentação e a gestão de riscos. Então, se me perguntares hoje o que tem mais de evolução no processo aduaneiro e que o empresário tem que mais se preocupar, é com a gestão de risco das suas operações. Basicamente é isso que eu faço hoje, atualmente. Eu assessoro os clientes para terem operações mais seguras e eficientes. Fábio, vamos direto para os pontos críticos, então, de importação, exportação, comércio exterior. A gente tem percebido que hoje existe um mercado global, né, e não mais... Eu acredito que não tenha mais países com um mercado aberto que sejam autossuficientes em tudo. Né? Alguns poucos países produzem algumas coisas, e a gente vê que isso no caso de semicondutor, que pouquíssimos países produzem. Então a gente tem que comprar de China, tem que comprar de Estados Unidos, assim como o Brasil tem algumas matérias-primas que que o mundo é muito dependente da nossa nação também. A gente teve agora aí o corte, né, do abastecimento da Nord Stream para a Europa, e a gente viu uma condição extremamente crítica, né, como quem coloca uma pessoa sem agasalho no inverno e espera ela morrer, e ela é a detentora aqueles produtos de lã, daquela roupa para aquecer. Então a gente vê um mundo extremamente dependente hoje, né, uma autossuficiência muito limitada dos países, né? Porque é muito limitada? Porque é por pouco tempo, como a Europa na condição de produção energética, né? E aí recorrer a possibilidades que ferem frontalmente a política que eles vinham desenvolvendo, de um ecossistema mais limpo, de uma matriz energética que não queimasse tanto combustível fóssil. Então, a gente teve um caso muito crítico aí, recente, que foi o da pandemia, né? A Covid reduziu significativamente, nos primeiros momentos, o volume de cargas internacionais transacionadas com o Brasil e do Brasil. Isso causou um desabastecimento muito severo em vários mercados. É verdade. Tu passaste por isso, tu acompanhasse isso, e com certeza tu sentiste isso, porque o teu negócio depende da movimentação de carga internacional. Tu percebe que de lá para cá o mercado brasileiro vem ficando mais atento com essa questão de possibilidade de um sinistro, de um desabastecimento, de uma condição como a que está acontecendo agora na Europa continental, ou não? Passou a pandemia e tudo continua como antes? Muito boa pergunta, Fernando. Eu acho sim que os empresários que vislumbram nas suas empresas um plano de negócio a longo prazo, eles estão sim mais preocupados e procurando alternativas, ou até mesmo contratos anuais com determinados agentes de cargas. A gente pode pegar um exemplo que aconteceu com a operação dos containers, né? Talvez os nossos espectadores não tenham a noção do que aconteceu nesse desencaixe da cadeia de suprimentos, né? Que com o Covid, com o fechamento dos portos chinês, basicamente, tinha muitos containers no mundo que não conseguiam ir para a China, e tinham muitos containers na Ásia que não conseguiam ir tanto para o Brasil quanto todos os outros países. E essa conta não é que nem
uma operação que faltou uma caixa que eu esqueci aqui no mercado e eu posso ir na minha empresa buscar e em 2 horas está resolvido. Não, a gente está falando de 37, 35, 39 dias de trânsito marítimo. Ou seja, eu não conseguia fazer essa operação rodar, eu não tinha container para trazer, não tinha container para exportar. Isso fez números chulos aqui, um container que era $500, chegar a $15 mil. $15 mil. E aí, falando aí com um profissional, nem você da área tributária, a gente parte do princípio seguinte: eu nem importei absolutamente nada no meu estudo, nessa fase. Eu já sei que eu tenho que pagar imposto em cima de $15 mil. Eu nem sei o tipo de mercado de uma base que é muito mais cara às vezes do que o próprio produto, né? O transporte fica extremamente desfavorável, impossibilita a importação. A gente vê alguns negócios como água mineral. Água mineral é um produto extremamente barato. Então, basicamente, a gente tem empresas locais abastecendo as regiões, porque o transporte da água inviabiliza a comercialização daquele produto, né? Claro, a gente tem a Nestlé, a gente tem a Coca-Cola, que tem uma presença das águas minerais delas em todo o Brasil, mas elas têm uma cadeia logística extremamente poderosa. Na verdade, eles transitariam então com um caminhão com caixa batendo, eles colocam água ali dentro. Mas mais do que isso, eles são donos de diversas lavras por todo o Brasil, porque eles sabem que eles não conseguem produzir água em Santa Catarina e levar para Manaus e ter preço. Claro. Né? Então a gente chegou num momento que poucos produtos justificavam o transporte da China para cá, por exemplo. Só que a gente não tinha outra opção. E aí a gente teve um desabastecimento severo. Estamos sofrendo isso na Selic 3,75, né? Sim. Onde demonstra claramente a inflação, né? É muito difícil, né? Fábio, e aí tu me disseste do lead time, então, de 35 dias aí de trânsito. E tem um outro ponto que eu acho que é extremamente importante para o importador e para o exportador brasileiro, né? Uma expectativa do mercado internacional e que eu acho que poderia causar impacto significativo, que é essa lenda já da ferrovia Atlântico-Pacífico. Né? Não faz sentido a gente sair pela Ásia, pelo Atlântico. É muito longa a rota. Então a gente poderia permitir com que Peru e Chile transportassem para a Europa pelo Atlântico e a gente sair pelo Pacífico. Como é que tu percebes isso? Vocês têm acompanhado? Vocês acham que isso traria uma evolução significativa para o mercado internacional brasileiro? Ou não muda muito da gente sair pelo Atlântico hoje? Eu acho que diversos países, Fernando, diferentemente do que muitos pensam, investem cada vez mais na tecnologia férrea, né? Eu estive agora na Intermodal 2023, agora abril, março, e o que eu vi de tecnologia no segmento ferroviário é incrível. Acho que sim, facilitaria muito a vida de todos, e eu não vou nem longe, eu não vou muito longe. Antes da Covid, um container era comercial, um container de 40 pés era comercializado na faixa de $500, $300. Para um container ser transportado de Itajaí para Chapecó, era mais caro do que transportar da China para o Brasil. Por quê? Porque a nossa malha viária todos já conhecemos. Tu imagina se tivesse ligação, não, eu não quero nem sair do Brasil, se tivesse ligação oeste com o litoral, com essa operação. Tu imagina o quanto seria economizado de operação aduaneira direta nessa malha. Vou te dar um outro exemplo. Toda cara que chega no Brasil via o Porto de Paranaguá, que tem que fazer o trânsito para alguns países aqui do Mercosul, tu imagina, eles saem do porto do estado do Paraná, ele rodoviário, ele tem que atravessar tudo isso que a gente enfrenta, de chuvas, de buraco, de pedágios, de assalto. Tu tens ideia de quanto isso incrementa na cadeia? No valor, no valor desses serviços, principalmente seguro, combustível, o valor que está o diesel. Então, olha o que teríamos de facilidade, repito, sem sair do Brasil. Falando de Mercosul e falando de Brasil, que tem território
continental. Então, pena que isso cai muito em processos políticos, porque trabalhar com o sistema férreo é muito demorado. Então a gente está falando aí de projeto de décadas. Perfeito. Então, sabe que o que falou agora é muito importante, né? E para quem está assistindo, eu vou dar um toque de uma perspectiva contábil e empresarial. Logística é um dos grandes problemas a serem resolvidos no mundo, né? Uma necessidade, e é onde um país, um estado, uma empresa pode determinar o seu sucesso ou o seu insucesso. É muito comum a gente ver o brasileiro, empresário ou não empresário, acusando ou culpando um governo porque ele aplica ou desonera uma tributação sobre os combustíveis. Mas tudo isso que foi feito em relação aos combustíveis não é uma política que, sem uma mudança administrativa ou logística, tem impacto significativo real para o Brasil. Se a gente tivesse um outro modal no Brasil que não dependesse tanto da malha rodoviária, a influência do aumento do combustível no Brasil não ia ser tão sentida como é hoje, né? A gente não tem um sistema de transporte público eficiente de pessoas, a gente não tem um modal alternativo ao rodoviário bem desenvolvido no Brasil. Isso faz com que a nossa inflação seja extremamente sensível à taxação do combustível. Eu tive recentemente nos Estados Unidos, em alguns países da Europa, e o combustível lá não é mais barato do que aqui. Em muitos estados é muito mais caro se realizar essa conversão. Então o problema é que a gente não percebe que não é o preço do combustível em si que causa esse aspecto nocivo ao Brasil. O barril do petróleo, sabe, é balizado por um comércio internacional, é um commodity. Os países convencionam o que é o valor de um barril de petróleo. E a gente tem uma taxação sobre esse combustível que é a que sempre existiu. Ele agora foi desonerado durante um tempo, eu acho que muito por uma manobra política, e eu não estou dizendo que não ajudou o Brasil a superar um momento extremamente crítico, né, de suscetibilidade à inflação, de fato, mas que não era sustentável a longo prazo. Então a gente precisa rever essa nossa condição logística, né? O Brasil está muito atrasado, a gente não tem um modal bem desenvolvido alternativo ao rodoviário. Fábio, como é que tu percebe o modal de cabotagem? Tu acha que o Brasil vai se desenvolver, vai conseguir fazer essa logística litorânea por cabotagem, ou isso a gente pode desistir, já não vai mais acontecer, não vale a pena? Eu espero muito, Fernando, que isso aconteça, tá? Eu não vejo muita movimentação a nível de investimento sobre cabotagem, mas percebo sim que, trazendo para a nossa realidade aqui, fazendo uma analogia, tu imaginas que se tu tivesse como fazer uma operação direta, através de trânsito aduaneiro, né, as famosas DTAs, direto de Santos para o Nordeste, para o Norte e Nordeste, tu imagina a facilidade que nós teríamos se tivéssemos rotas programadas ou pré-programadas de DTA nesse tipo de operação? Então tu imagina, às vezes tu tem que trazer uma mercadoria, vamos pegar uma mercadoria grande da Ásia para o Brasil, entrando por Santos, muitas vezes, porque aquela origem não tem, vamos pegar aqui um exemplo, o Rio Grande do Norte, não tem aquela origem, um armador que opere direto para o Rio Grande do Norte, então tu meio que te obrigas a receber esta mercadoria pelo Porto Santos, exemplo, e tu não tem uma DTA, tu não tem uma rota automática por via cabotagem, levando as mercadorias não só para o Rio Grande do Norte, uma cabotagem escalando Nordeste. Exemplo, nós temos exatamente o mesmo em DTAs rodoviárias de mercadorias que saem de Guarulhos ou Campinas, passando por Paraná, Joinville, Navegantes, Florianópolis. Então tu imagina que nós tivéssemos essa operação via cabotagem. Olha o quanto de caminhões que eu tiraria dessa rota, da 101, né, da 116. Olha a economia que o empresário teria nisso. Então eu acredito muito, eu espero mais do que acredito, nesta década, acompanhar mais investimento no processo de cabotagem. Tá? Está previsto aproximadamente aí para 2026, 2027, uma integração
dos módulos do portal único Siscomex para o CCT aquaviário para processo de cabotagem, tá, Fernando? Para no meio daquela operação no futuro, que a gente tanto sonha, de em vez de termos uma declaração de importação, termos uma do INPE, dentro da própria do INPE eu já poder solicitar a minha DTA dentro de um módulo aquaviário, que seria o CCT, que está previsto, o controle de carga em trânsito, previsto para 2026, 2027, automatizar o meu processo aduaneiro para transferir essa mercadoria para um sistema de cabotagem. Ou seja, existe um planejamento. O que a gente não vê na prática é um investimento, né, seja público ou privado, para esse segmento. Maravilha. Fábio, a gente, para encerrar, vamos falar de um último tema que está programado e que eu queria muito tocar no assunto. A gente teve recentemente um julgamento que ficou emblemático, né, pós-julgamento da relativização da coisa julgada, derrubando a ação da não incidência do IPI para aquelas empresas vinculadas a Sindtrade, né? Isso ficou emblemático, muitas empresas utilizavam-se dessa ação, mas mais porque houve uma declaração de constitucionalidade de que uma mudança jurisprudencial poderia afetar ações já transitadas em julgada, mas para os importadores mudou absurdamente, porque as empresas que poderiam vender sem a incidência do IPI dentro de Santa Catarina passaram a não mais conseguir, né? Isso era uma vantagem tributária que trouxe algumas empresas para o nosso estado. A gente tem uma política fiscal no estado de Santa Catarina que beneficia também os importadores. Isso não é de hoje, Santa Catarina é famosa por conta disso. Não é o único estado, o Espírito Santo também tem se desenvolvido significativamente por conta disso. E muito se fala, quando se quer causar um terror no estado, ou para os empresários, no meio empresarial, que Santa Catarina vai cortar os benefícios fiscais. Eu não acredito que Santa Catarina, um governo, seria tão imprudente desse modo, ainda que a gente precise também desenvolver o nosso setor industrial. Joinville acho que vai muito bem, ele fica intercalando entre Itajaí, o maior PIB de Santa Catarina. A minha pergunta é, tu achas que, cortando os benefícios em Santa Catarina, digamos que isso de fato ocorresse, Santa Catarina perderia muito, ou a gente tem muito mais atrativo hoje, que atrai o importador, o exportador, que não só o tributo? Digo, em eficiência portuária, em condição logística. Bom, Fernando, eu vou responder dividindo essa pergunta em duas partes. Primeiro, sim, teria uma perda significativa pelas operações dos tratamentos diferenciados que nós temos, principalmente nos processos de importação, né, importações. Porém, Santa Catarina ela vem se fortalecendo cada vez mais no processo de eficiência logística, né? Os nossos portos hoje eles são referências para as operações aduaneiras do Brasil. Tá? Nós temos índices, eu particularmente eu participo da comissão local de facilitação mensal, junto com todos os intervenientes em Itajaí, e os números são impressionantes, Fernando, na eficiência logística. Então, vou pegar como um exemplo agora um porto recente, um porto novo, o porto de Itapoá. Há 5 anos atrás, para tu operar por Itapoá ou ter armazéns alternativos lá, secundários, armazéns alfandegários de zona secundária, era difícil. Eu te convido a visitá-los e tu verificares o polo que nós já temos além do novo acesso de Itapoá. Então é um porto moderno, um porto rápido, ao lado da 101 e com um acesso novo. Isso é a prova que nós conseguimos ter uma eficiência, comparando com a eficiência nacional, se eu colocar Brasil e nona região, Santa Catarina e Paraná, muito boa, Fernando, muito boa. Então, temos que nos preocupar com os benefícios fiscais? Sim, mas temos que nos preocupar muito mais com a operação portuária. O que acontece às vezes no Porto de Itajaí, com o fluxo de caminhões que trancam a BR-101, porque não tem como entrar, ou porque caiu um sistema dentro do Porto de Itajaí, a fila de caminhões às vezes chega na 101. Perfeito, a gente que transita por ali, a gente percebe isso. A gente não pode conceber isso em 2023, né? Fábio, a gente está encaminhando para o final. Foi um prazer te receber aqui. Prazer foi meu. A Arquivo Contabilidade tem uma longa parceria
com os importadores, tem uma longa parceria com o comércio internacional. A gente atua também junto aos exportadores. Infelizmente, a gente ainda vê muito mais importadores por aqui do que exportadores, mas a gente tem sim enviado produtos para fora. Santa Catarina é famosa por você abastecer o mundo com a parte de aves, suinocultura. E foi bom ter essa conversa e também uma aula, Fábio, sobre essa questão logística e evolução desse processo de importação durante esse período. Agradecido. Eu que agradeço. Obrigado por estar aqui no nosso programa prestigiando e ajudando a levar conteúdo relevante para o nosso espectador, para o nosso seguidor. Satisfação, muito obrigado. Espero ser convidado para próximos assuntos. Obrigado.